Olá, meu nome é Kellen Rosa, eu sou coach de desenvolvimento pessoal e estou vindo hoje aqui para gravar uma aula falando sobre os testes que eu aplico para as empresas ou para clientes no início do processo. Esses testes falam de habilidades, falam de características de padrão de comportamento e é interessante a gente revisitar esses conceitos para que a gente possa, de fato, memorizar. Então, eu dou esse feedback para o cliente naquela primeira sessão, depois que ele fez o teste, e o objetivo desse vídeo é que ele possa, então, rever esses conceitos que a gente abordou. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, onde aparece o resultado dos testes. Uma coisa importante que eu sempre falo nos atendimentos é que esses testes são conteúdos que estão disponíveis na internet, tá? Existem testes que são exclusivos, aplicáveis somente por psicólogos, tá? Mas esses testes aqui, os conceitos, os próprios testes, enfim, a origem, o porquê de cada conceito, né, que é apresentado, está disponível na internet, tá? Mas tem feito muita diferença nos meus atendimentos e facilita bastante esse primeiro contato da pessoa com ela mesma, né? Para a pessoa também se dar conta de algumas coisas que ela nunca tinha observado, tá bem? Então, os 3 testes são o teste de autoavaliação de habilidades empreendedoras, que é um teste baseado no estudo do professor Dornelas, que é professor de uma universidade federal, ele é pesquisador da área de empreendedorismo, então ele vai trazer, nessa pesquisa, ele consegue identificar quais são as 5 habilidades que nós precisamos ter ou desenvolver para a gente empreender com sucesso, tá bem? Então é fundamental, né, para quem está iniciando um projeto profissional e quer empreender, ou enfim, está se engajando em algum projeto, a gente vai então poder avaliar essas características. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês. Além desse teste, eu aplico o teste do Guia de Investigação de Competências Emocionais, que é o estudo dos 9 padrões de personalidade, que é o Eneagrama. Tá? Eu tenho uma aula gravada falando somente sobre Eneagrama. Aqui hoje a gente não vai falar, porque tem uma aula já que eu gravei especificamente, é 1 hora de aula só falando de Eneagrama. É muito complexo, muito detalhado, muito interessante, muito dinâmico, então requer um pouquinho mais de atenção. E o terceiro teste, então, que a gente vai falar hoje, o egograma, que também são 5 características, mas aí a gente tem uma curva ali como referência, que vai, então, nos indicar o que seria o resultado ideal, tá bem? Bom, voltando aqui para o primeiro teste, autoavaliação de habilidades empreendedoras. As 5 características que a gente vai observar, o segundo estudo, a nota ideal ali seria 4 pontos, tá? Então, a gente tem na motivação para realização, a gente tem esses 4 pontos. No autocontrole, nesse teste, o cliente pontuou 3 pontos. Propensão para assumir riscos, 6 pontos. Resolução de problemas, 1 ponto. Influenciador, esse aqui pontuou 0, tá? Bom, motivação para realização. O né, se a gente for pensar assim, uma pessoa que vai empreender, que vai entrar num projeto, que vai iniciar algo novo, que vai inovar, que vai apresentar algo novo, né? Essa pessoa ela tem que ter uma motivação, né, muito grande, porque ela vai enfrentar diversas coisas, muitas coisas vão acontecer ao longo do desenvolvimento desse projeto, então ela tem que ter algo mais que faz com que ela não desista, né? E esses dias eu estava pensando, né, no início da pandemia, eu estava fazendo dieta, estava fazendo atividade física, enfim, estava super cuidando da minha saúde, né? E aí começou a pandemia e eu pensei assim, cara, o que eu quero fazendo esse monte de coisa, se eu tenho um monte de gente morrendo, que bobagem, eu vou parar com isso tudo. Parei com a dança, parei com o pilates, parei com massagem, parei com caminhada, parei com a dieta, parei com tudo, absolutamente tudo. Depois de um tempo, eu acabei me dando conta de uma coisa muito, muito importante, né? Que eu estava fazendo tudo isso pelos motivos errados. Por quê, gente? Se eu tivesse fazendo todo aquele combo, né, de atividades
motivada para ter saúde, eu jamais poderia ter parado de fazer. Eu teria que ter achado um outro meio de fazer, mas eu não poderia ter parado. E aí, então, eu percebi que eu estava fazendo pelos motivos errados. Eu estava fazendo por uma questão de aparência, porque é o que se espera de uma mulher, que ela tem uma boa aparência, ou seja lá o que for. Mas eu estava fazendo pelos motivos errados, porque se eu estivesse fazendo por saúde, naquele momento, era o que mais a gente precisava, cuidar da saúde. Entende? Então, muitas vezes a gente faz coisas, mas a gente faz coisas pelos motivos errados, né? E a motivação para realizar aqui, nesse caso, da gente empreender, né? Eu dei um exemplo pessoal de atividade física, mas empreender é tudo que a gente coloca a nossa energia, né? Se a gente vai fazer qualquer coisa, vai empreender em qualquer desafio pessoal, profissional, a gente tem que ter uma boa motivação. É fundamental. Não é à toa que ela está no início ali da lista. Sem motivação, a gente não tem nem o que... Né? Uma pessoa sem motivo para estar ali, ela não tem nem por que começar o projeto, ou ela não vai se engajar na dieta, ela não vai se engajar em nada. Tá bem? Autocontrole. Autocontrole é uma característica que eu considero muito ligada à questão do autoconhecimento, né? Eu entendo que a gente controla aquilo que a gente conhece, ou a gente tem mais chances de controlar aquilo que a gente conhece, né? Então, o autocontrole vai estar ligado, se normalmente a pessoa está chegando para fazer um processo comigo, ela nunca fez nada, nunca fez uma terapia, ela não faz ideia de quem ela é, né? Ela está no mundo aí, funcionando há muitos anos, sem saber muito bem de que ferramentas ela tem, né? Que ela dispõe, enfim, ou quais são os desafios dela, quais são as características que ela precisa, as habilidades que ela precisa desenvolver. Então, o autocontrole, se a gente for pensar na vida real, ali num desafio profissional, ele é fundamental. A gente vão vir à tona muitas coisas, né? Quando a gente for testado ali em tempo real. Então, a gente se conhecer e saber lidar com a gente mesmo nessas horas é fundamental. A propensão para assumir riscos. Propensão para assumir riscos, a gente pode ter uma ideia que essa pessoa aqui que pontuou 6, nossa, essa pessoa é super ousada, ela se joga, né? Mas a propensão para assumir riscos está mais ligada à questão da gente ter noção de que esse projeto ou essa nova ideia, enfim, isso que eu vou empreender a minha energia, ela tem chance de dar certo, sim, mas ela tem chance de dar errado. E eu vou assumir os riscos dessa aposta, né? Desse investir. Eu posso ter planejado que seja de um jeito, mas eu preciso estar ciente de que existem várias formas desse desenrolar, né? Então, estar ciente disso, assumir esses riscos, vai fazer com que a gente esteja mais preparado, né? Olha, eu assumi o risco disso dar uma demanda de horas de trabalho X, talvez eu tenha que abrir mão de algumas outras atividades. Ok, esse risco é meu, eu sei que isso pode acontecer, eu assumo esse risco e eu vou pagar para ver, tá? Resolução de problemas, eu lembro sempre de um caso, de um exemplo, de uma cliente minha que dizia assim, nossa, hoje na empresa eu tive que demitir, nossa, hoje eu tive um dia ruim, eu tive que fazer contratação, nossa, hoje eu tive que correr atrás lá para resolver uma coisa do imposto, nossa, que chato, nossa, minha vida só tem problema. E eu olhei para ela e disse, tá, mas só um pouquinho. Contratar, demitir, resolver questões burocráticas, isso é do jogo. Isso não vem a ser um problema, né? Problema é uma coisa que não tem solução, né? Qualquer outra coisa é uma demanda minha atenção. Então, é uma chance também, né? Quando a gente tem ocorrência de situações, enfim, que se repetem, é uma chance que a gente tem de olhar a logística, de olhar o planejamento, de revisar a estratégia que a gente está usando e melhorar, né? A gente olhar para o problema como uma oportunidade de crescimento também vai fazer toda a diferença nesse empreender, né? Se a gente quiser inventar uma ideia, quiser montar um negócio, quiser assim que tudo funcione maravilhosamente bem, que eu nunca vou ter que demitir, nunca vou ter que contratar, nunca vou ter uma reclamação de cliente,
eu tô morta, né? Eu não tenho um negócio, né? Ao contrário, se eu pegar essa reclamação desse cliente e disser, bom, ok, o que que eu posso ajustar aqui no meu esquema, na minha estratégia, que eu possa melhorar o meu produto, o meu serviço, e esse problema nunca mais se repita, porque é essa a ideia, né? E isso vai fazendo com que a gente melhore, né? Tá? Gente, então, e a última característica ali, que é o influenciador, o que que a gente vai ter, né? Imaginem juntando todas essas características, essa pessoa que tem motivação para realização, que se conhece, que tem a propensão para assumir riscos, que é super madura ali na hora de resolver os problemas. Essa pessoa que criou todo esse projeto, criou toda essa ideia, ela precisa saber vender essa ideia, porque senão ela tem algo que é como a gente brinca, né? Ela é um agente secreto, ela sabe fazer tudo, só que ninguém sabe que ela sabe, né? E tornar isso público e influenciar as pessoas a quererem, a comprar essa ideia, os parceiros, os investidores, os fornecedores, os clientes, né? São uma das áreas que a gente vai influenciar, é fundamental para que a gente coloque toda essa ideia, coloque o bloco na rua, né? Para que a gente possa tornar isso, então, uma realização, um sucesso, né? Trazer lá da ideia aqui para a realidade, tá? Muitas pessoas fazem esse teste e a grande maioria esmagadora tem uma nota baixa, né? Então, a gente tem dificuldade, assim, de comunicar, a gente tem dificuldade de influenciar, a gente acha que manipular é influenciar, que obrigar, que empurrar, sabe, que usar esse método aí de manipulação é que é influenciar e não é nada disso. A gente influencia pelos valores, né? Os meus valores se comunicam com os valores do outro, o outro percebe no que eu estou dizendo algo que comunica com os valores dele e aí ele vem. Ah, mas tem todo um processo de eu realmente me interessar por esse outro, de eu realmente despertar nele um desejo forte de estar ligado a esse projeto ou de consumir esse produto, né? E isso é uma habilidade que a gente pode desenvolver. A gente pode não ter essa habilidade naturalmente, mas ela pode ser desenvolvida, tá bem? Então, sobre as habilidades empreendedoras era isso. Sobre esse segundo teste, eu tenho uma aula somente falando de eneagrama e a gente passa então para o terceiro teste, que é o egograma. Ele é parecido com esse primeiro que a gente estava conversando, que são 5 barrinhas ali, né? São 5 características. A diferença é que lá naquele primeiro a gente tinha um indicador ideal de 4 pontos, né? Ah, tirou 4 pontos ali, está com uma boa nota. Abaixo de 4 pontos a gente tem que se preocupar um pouquinho, ou tem que desenvolver a característica, ou mesmo, uma coisa que eu acho importante também ressaltar, é que um teste ele não define, né, a pessoa, não define tá bom ou tá ruim. Ah, porque não tá na curva ali, então tá ruim, condena, né? Avisa o cliente lá que tá tudo errado. Não. Toda característica que nós temos, a gente primeiro, né, tem um teste, foi um ser humano que fez, pode estar errado, né? Então, primeiro isso, eu me identifico com esse resultado? Faz sentido para mim, eu me vejo com essas diferenças, né? Segundo, isso do jeito que é bom ou ruim para mim, faz bem para mim ser assim? Desse jeitinho que me ajuda? Ou eu acho que isso é um problema, eu percebo que isso é um problema? E aí, então, no terceiro passo, o próprio cliente decide, eu consigo fazer diferente? É possível para mim? E aí, então, a gente dá esse passo de mudar, né? O coach não vai chegar e condenar a pessoa e dizer tá errado, mas vai ajudar ele a fazer essa reflexão, né? Sobre o que está do jeito que está, se ele percebe, se ele tem consciência, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente não tem consciência dos nossos atos, dos nossos hábitos, a gente não sabe exatamente o que a gente faz para que dá certo e o que a gente muitas vezes faz que não dá certo na nossa vida. Tornar isso consciente não é assim uma coisa tão simples. Ah, tá, agora eu vi um teste e ok, eu sou assim. Não, faz sentido para ti? Tu te percebe fazendo isso na vida real? Né? Porque senão a gente não tem mais nada para fazer, né? Antes de tornar isso consciente, tá bem? Então, aqui no egograma,
a gente vai ter, novamente, 5 características, e a gente vai ter, então, essa curva como referência. Vocês estão vendo ali na curva, para vocês terem uma ideia, a única característica que está na curva é o pai amoroso, que é a segunda ali, da esquerda para a direita, tá? Todos os demais, eles estão em desnível. A gente vê o adulto está fora, a criança livre está fora, está bem abaixo, criança adaptada está bem acima. Aquele topo ali da barrinha tinha que estar mais perto da curva, tá? Pai crítico também está super acima, então o único que está na curva é o pai amoroso, tá? Todas as barrinhas juntas vão fazendo, né, uma crescente, criança livre, criança adaptada, e aí até chegar no adulto, que é o que estaria mais alto de todos, tá? Bom, aí eu vou descrever para vocês o que é cada um deles, tá bem? Vamos começar ali pelo pai crítico. Vamos imaginar que eu estou aqui gravando este vídeo, eu estou na minha casa, e eu apareço aqui para atender vocês com uma toalha na cabeça, né? O que tem? Qual o problema? Qual o problema da toalha na cabeça, né? A gente poderia pensar assim. Mas a gente sabe, e todo mundo passou por esse desafio com a pandemia, né? De ter que se adaptar, né? E entender um pouco melhor essa coisa do home office, né? Então, eu estou num local de descontração, a minha casa, não é exatamente meu local de trabalho, mas isso passou a ser o meu local de trabalho. Então, a roupa que eu visto, maquiar, arrumar cabelo, né? Uma certa postura é o mais adequado. Então, o pai crítico fala disso, desse senso crítico, né? De ter essa noção. Isso é estar na curva, né? Eu ter essa noção de adequação. Abaixo da curva é a pessoa com a toalha na cabeça, tá? Ela tá meio fora, assim, do padrão, né? E acima da curva, que é o nosso caso aqui, dessa pessoa que nós estamos avaliando, é esse senso crítico muito exagerado, tá? É uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que nossa, ela chega a cobrar dos outros ou esperar do outro uma postura adequada ou uma condição de perfeição até do que faz, mas ela se cobra 20 vezes mais, né? Então é bastante sofrido assim o dia a dia dela com ela mesma, tá? Porque ela realmente se exige muito acima da média e sempre tá devendo, assim, sabe? Tá sempre, podia ter sido melhor, por que que não fez? Ele tem uma coisa de ser super sincero, então ele diz para o outro aquela verdade, que ele tá vendo que tá errado, com a mesma cara, sem sofrer, né? Porque ele entende que ele tá falando a verdade, essa que é a intenção dele. Então, quando ele recebe uma crítica, ele também tende a se sentir bem, apesar de estar sendo criticado, porque ele entende isso, que o outro está dizendo a verdade, que é uma chance dele ser melhor, dele ser perfeito, que é o que ele busca, né, sendo tão exigente com ele mesmo, tá bom? O pai amoroso, ele é uma característica que tem a ver com empatia, né? Então, aquela pessoa ali que está na curva, ela tem que organizar uma reunião com os seus funcionários, tá? Ontem ainda eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu mandei uma mensagem para tal pessoa e a pessoa não foi muito receptiva, falou muito rápido, só que eram 10 horas da noite de sábado, né? E aí na hora eu pensei assim, eu digo, nossa, mas se é 10 horas da noite de sábado, um feriadão, a pessoa não vai mesmo estar tão disponível nesse horário, às 10 da noite, para ser super atenciosa, né? Então ficou parecendo uma cena de falta de empatia da pessoa que não deu aquela resposta, aquele retorno, mas ao mesmo tempo deu para entender que ela não estava nas melhores condições. E ainda assim, ela ainda deu um oizinho e agradeceu, entendeu? Pela resposta que a outra tinha dado e tal. E eu ainda brinquei com essa minha amiga, eu digo, eu não teria nem te respondido num sábado às 10 horas da noite, né? Porque para mim, eu ia dizer, não, ok, quarta-feira, na volta do feriado, a gente conversa, né? Então, muitas vezes, essa falta de empatia, né? Eu acho que ela foi super empática de dar um retorninho ali. Que bom, legal, obrigada pelo retorno e tal, tá? A gente tem no nosso dia a dia que saber conviver
com o outro, né, com as necessidades do outro, ser empático é fundamental. Essa indiferença, estar abaixo da curva, seria essa indiferença, né? Seria assim, bom, ela podia ter olhado, ela poderia, no meu ver, ela poderia ter olhado e não respondido pelo horário, pela circunstância, ela ainda respondeu. Mas vamos imaginar que se ela não respondesse, ela tivesse abaixo da curva, tipo assim, ela fosse uma pessoa que tem o pai amoroso abaixo da curva ali, eu respondo depois, né? Assim como quando essa pessoa tem um pai amoroso acima da curva, muito acima da curva, ela super se importa. Ela ela tá lá no feriadão, ela viajou, ela está com a família dela, mas essa cliente mandou mensagem às 10 da noite, ela para, porque Deus o livre, como é que ela não vai dar atenção para a cliente? Ela sofre imaginando o que a cliente vai dizer, o que a cliente vai pensar. Ela tem esse pai amoroso aqui em cima, ela tem, inclusive, ela acha que tem esse superpoder de saber o que o outro está pensando. Tá? É bastante complicado, são pessoas que acabam escolhendo sempre dar atenção para o outro primeiro, para as necessidades do outro. Então, assim, ao longo da vida, essa pessoa vai tendo problemas para realizar as suas próprias coisas, tá bom? O adulto, o que vai acontecer se eu tenho um pai crítico muito alto, se eu tenho um pai amoroso muito alto? Eu vou acabar não dando conta das minhas coisas, fazer o que precisa ser feito. É isso que o adulto faz, ele é racional, não é à toa que ele está, coração está aqui, ó, pai amoroso, e o adulto está aqui, razão. O que é que eu tenho que fazer? Hoje é um dia aqui na minha cidade que não está um clima muito bom, não está convidativo para passear, né? Não tem muita opção, e eu tinha que gravar esse vídeo. Digo, bom, o que é que eu tenho que fazer, né? O que precisa ser feito? Então, senta lá, sabe assim, sem muito, ai, que pena, sem entrar no drama, ai, que pena que eu não posso sair, ai, que droga, ai, que isso aí. Não, só um pouquinho, nada disso. Tira tudo isso e só me diz assim, ó, o que precisa ser feito? Kellen, precisa ser gravado um vídeo. A gente vai ter uma demanda de várias pessoas que vão fazer esses testes e vai ficar muito mais fácil se eu tiver esse vídeo e várias pessoas assistirem ao mesmo tempo. O que precisa ser feito? Vai lá e faz. Fazer o que precisa ser feito. Ser mais frio, mais racional, mais assertivo, mais direto, mais prático. Tá? E executar aquilo que tem que fazer. Quando a gente tem um pai amoroso muito alto, imaginem vocês, a pessoa está tão voltada para o que o outro vai pensar, para o que o outro vai dizer, porque e tal, e que periga se perder dessa questão, dessa prioridade de realmente fazer o que precisa ser feito. Ela pode se ocupar fazendo outras coisas, porque ela está priorizando as necessidades do outro, por exemplo. Tá bom? Normalmente ela vai ter um adulto mais baixo, ela não vai priorizar as coisas dela. Tá? Criança livre. Criança livre tem a ver com flexibilidade, tá? A flexibilidade no sentido não é de ceder, não é de ter jogo de cintura, mas de saber identificar exatamente o que quer, ter clareza, olha, eu tenho clareza do que eu quero, mas nada me impede de escutar uma opinião diferente. Eu faço isso com facilidade. Vou lá, escuto, né? Depois eu mesmo olho, digo, bom, me serve, não me serve, beleza, agradeço, ou mudo do que eu tinha certeza, muda a minha opinião, muda a minha estratégia, tá bem? Essa capacidade, esse abertismo, né? Eu estou atenta ao que está aí no mundo. Eu brinco que essas pessoas que estão ali abaixo da curva, eu brinco que elas têm um freiozinho de mão puxada. O que é esse freiozinho de mão puxada? É a pessoa que é apegada à sua certeza. Ela, não, para mim, domingo é dia de passear, não é dia de gravar vídeo, como é que eu vou gravar vídeo? Então, não, porque não, porque não. E aí não consegue ver outras opções, né? De maneiras de aproveitar o seu tempo. Vai ficando uma vida um pouco limitada, tá? Então, estar na curva é essa capacidade de ir lá, voltar, sem dificuldade. Abaixo da curva, o freiozinho de mão puxada, apegado às suas certezas, e acima da curva é aquela pessoa que dá um vento, como hoje aqui na minha cidade tem muito vento, dá um vento, ela muda de ideia. Ela não sabe muito bem o que ela quer, ela não tem pé no chão, tá? Agora, vou aproveitar esse exemplo aqui para de novo ressaltar o seguinte, eu faço vários testes desses, né? E tem um grupo de pessoas que eu atendo
que, digamos assim, eles têm em comum um momento de vida profissional. Eles estão apresentando um projeto, né, de inovação, de tecnologia, aquilo tudo é assim, nossa, se isso der certo, a gente vai ficar rico. Então, tem uma série de coisas envolvidas. Normalmente são pessoas que já estão no mestrado, no doutorado, são pessoas com pai crítico muito alto, são pessoas que se exigem muito, e a gente percebeu nesse comportamento, né? A maioria deles também com essa criança livre abaixo da curva, todo mundo mais teimosinho, assim, mais apegado. Ok? Se eu olhar para a situação, para a circunstância que eles estão vivendo, eu diria que é isso mesmo, que eles têm que ser mais rígidos, que eles têm que ser mais apegados, é uma certeza, é uma descoberta, é algo novo que eles estão propondo. Eles não podem sair por aí catando papel na ventania, qualquer um chega a dar uma ideia, eles mudam, né? Então, a situação vai nos dizer se estar abaixo da curva é bom ou ruim, né? Me serve ser assim? Para mim me faz bem para o meu projeto, que eu tenha essa convicção e seja um pouco mais rígido, mais apegado a essa certeza, é isso que vai ser. Agora, imaginem você, se eu fosse contratar uma pessoa para cuidar do meu cofre, o cofre da minha empresa, né? Eu ia chamar uma pessoa mais apegada, né? Ou uma pessoa acima da curva, assim, tipo, cada dia uma regra nova, a gente vai ver, né? Então, eu contrataria uma pessoa com criança livre abaixo da curva, porque eu ia dizer para ela, olha, não é para mexer no dinheiro, não pode gastar com não sei o quê, ela ia fazer aquilo ali, ela ia estar apegada àquela certeza, ela ia cumprir com aquilo ali que ela se comprometeu, tá bom? Então, dá para pensar sobre isso, né? Criança adaptada. Gente, se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos tempos em função da pandemia foi adaptar-se, né? Usamos a tecnologia para trabalhar, tivemos que trabalhar em casa, né? A gente percebeu pessoas se debatendo muito com isso, tipo assim, não, tem que passar logo essa pandemia porque eu quero que volte tudo ao normal, né? E a ideia de que passe logo, desesperados, assim, né? No início, assim, a gente via bastante. E adaptar-se mais do que nunca, ficou claro que é importante, né? A gente saber aprender, né? Com uma nova situação, enfim. Então, imaginem que abaixo da curva é essa pessoa que mudou o plano, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue fazer nada, ela só consegue trabalhar dentro daquilo que ela conhece, né? Então ela vai ter dificuldade, né, no dia a dia, assim. Estar na curva é saber ter esse jogo, né? Olhar para a situação, aprender com ela, avançar com ela, né? E aqui nesse exemplo a gente tem uma pessoa que está acima da curva, né? Então é importante se adaptar, mas quando isso vira um vício, uma compulsão, a gente pode chegar a um extremo de se adaptar tanto, se adaptar demais e não se posicionar, né? Essa pessoa que é criança adaptada alta, ela sabe o que ela quer e o que ela não quer, ela só não demonstra que não está satisfeita, sabe? Então, isso é um pouco difícil de lidar, porque a gente pode ter na equipe pessoas que fazem isso, né? Normalmente ali quem é pai crítico alto, que tem a língua afiada, que já tá no mercado há muito tempo, né? Sendo aquele, já é reconhecido por ser aquela pessoa tão crítica, ele começa a escutar, né? Nossa, você é chato, você só reclama e tal. Então ele vai desenvolvendo a criança adaptada para não demonstrar, sabe? Tipo assim, se as pessoas soubessem o que passa pela minha cabeça, elas morriam, né? Então, para ele não matar ninguém, para ele não demonstrar tanto a ira dele e tudo que ele acha que está ruim, para ele não ser tão chato tão sempre, ele vai desenvolvendo essa criança adaptada também, para não demonstrar todo esse senso crítico exagerado, né? Bom, ao longo de um processo, a pessoa vai se dar conta disso tudo, vai avaliar se serve ou não serve, e ela vai fazendo, então, ajustes, né? Ela vai se vendo em tempo real, ela vai se observando em tempo real se ela está sendo pai crítico, se naquele momento aquilo foi bom ou ruim, e ela vai fazendo, então, novas escolhas lúcidas, né? Eu vou fazer isso desse jeito ou eu vou mudar, né?
Então, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês escutem mais vezes esses vídeos. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Para as pessoas que eu vou passar esse vídeo, a gente vai ter um momento onde a gente vai olhar para o teste de cada pessoa, para poder fazer essa identificação, né? Mas eu achei importante deixar os conceitos gravados aqui. Tá bem? Eu agradeço e até a próxima.